Boa tarde a todos. Agradeço o convite do Ministério Público Federal para participar da mesa. Cumprimento todos os presentes na plateia e também a mesa na presença na pessoa do deputado Edilson. Cumprimento também o reitor pro tempore do IFPA, que está com essa responsabilidade agora de conduzir o Instituto nesse momento complexo. Sabe que da dificuldade de fazer uma avaliação do que ocorreu e ainda fazer que a máquina continue funcionando. Quer dizer, não é só parar para ver os problemas, mas fazer com que a máquina continue funcionando. Cumprimento também todos os alunos, professores e servidores do IFPA. Só para fazer um breve, o convite chegou para a gente já tinha outro compromisso marcado para hoje, agora à tarde também, e eu não vou poder ficar até o final, mas só queria fazer algumas considerações para que a gente pudesse trazer um pouco daqui da visão do MPF. O Ministério Público Federal já acompanha essa questão do IFPA há algum tempo, alguns meses. A gente já tinha um procedimento administrativo, procedimento também criminal, investigando o caso. Só que para qualquer atuação, obviamente, é necessário que tenha bastante provas para poder fazer alguma atuação, principalmente quando é na área criminal. Então, o Ministério Público só atua quando se tem absolutamente certeza, principalmente na área criminal, porque é uma área que denota e demanda uma formação substancial de uma prova para que haja uma acusação formal. Nesse caso, foi exatamente isso que aconteceu, em parceria principalmente com a Controladoria Geral da União, que fez um trabalho de fiscalização no próprio Instituto Federal de Educação Tecnológica do Pará. Então já existiam alguns procedimentos disso. Em maio de 2012, quer dizer, existe um problema na eleição do Conselho Superior. Acredito que em fevereiro que a gente recomendou que fosse refeita a eleição. Na segunda oportunidade dessa eleição, a gente não teve prova de que houvesse alguma irregularidade. E, então, como não havia um nexo direto de causalidade, apesar de falarem que tinha irregularidade, mas não foi comprovada no procedimento. Portanto, a eleição do Conselho Superior, naquele momento, não foi permitida a sua continuidade. Então, aí logo em seguida, em maio, houve as preparativas para a eleição de reitor do IFPA. E também, naquele momento, foi comprovado de que existiam algumas irregularidades que indicavam a necessidade de reformulação das eleições de reitor, para que elas não ocorressem em maio de 2012. A partir disso, em 18 de maio, o Ministério Público Federal encaminhou uma recomendação ao IFPA, através do seu reitor, para que suspendesse essas eleições que deveriam ocorrer dia 21 de maio. Então, a partir disso, houve essa suspensão das eleições, e a gente já tinha, obviamente, esse acompanhamento na área criminal, só que não tinha ainda um término das investigações. As eleições foram suspensas, ficou aquele compasso de espera, exatamente o que se vai fazer agora, e o que houve a partir daí. Houve a continuidade da investigação criminal e a formação de opinião dos procuradores que atuaram na área criminal. A partir disso, houve um pedido de prisão de reitor e diretores do IFPA e também do FUNCEFET, e bloqueio de bens e afastamento do reitor e de diversos outros responsáveis pelo IFPA. Então, foi em um só momento, houve esse pedido com todas essas consequências. A partir daí, houve tanto a prisão quanto o busca e apreensão também em algumas residências e também na FUNCEFET e no IFPA. O que houve a partir daí? Qual é a consequência disso? Houve o afastamento e houve também a intervenção, logo alguns dias depois, do MEC, já que o reitor e o vice-reitor tinham sido afastados. Então, quer dizer, além de o reitor estar preso, o reitor e o vice-reitor também estavam afastados formalmente, quer dizer, eles não poderiam ter nenhum vínculo
formal naqueles momentos com o IFPA, né? E, portanto, não permitia que houvesse... Então, quer dizer, o IFPA ficou, de certa forma, sem uma diretoria, o afastamento do diretor, enfim, de diretores, de reitor, de vice-reitor. O IFPA ficou sem nenhum cérebro na direção, ficou anencéfalo naquele momento por conta desses afastamentos. E aí, portanto, o MEC não teve outra alternativa senão nomear um reitor pro tempore, que é chamado como interventor, né? Mas a gente sabe da disposição do professor Hélio, né? A gente já teve reunião com o professor Hélio, e a gente sabe dessa responsabilidade de estar atuando nesse momento como esse interventor, quer dizer, uma palavra não muito interessante, mas de fato esse é o trabalho que é feito atualmente para fazer uma avaliação do passado e fazer com que a máquina continue funcionando, porque o IFPA não pode parar. E é sempre interessante também sempre ressaltar essa importância do IFPA para que alunos, professores e servidores, nesse momento de dificuldade, né, enfim, de tensão, não se esqueçam da sua missão, né, na educação, que o IFPA é maior que todo mundo, né? O IFPA é maior do que cada um de nós, cada um de vocês somados, todo mundo juntos. O IFPA é muito maior do que qualquer coisa que aconteça. Então, a responsabilidade de continuar fazendo o IFPA funcionando e de continuar fazendo o IFPA formando alunos, formando cidadãos para que possam ter essa atuação profissional e que possam ser cidadãos dignos e que vão ser futuros agentes públicos, agentes políticos, enfim, que vão comandar em pouco tempo a sociedade paraense. Uma parcela das pessoas que vão comandar com certeza virá o IFPA. Então essa função, essa importância do IFPA não pode ser esquecida nesse momento de tensão, nesse momento de talvez de reticência, que sim, é um novo momento após o afastamento do reitor atual, do reitor Edson Ali e do reitor Cabeça também, que já foi afastado isso há cerca de 12 anos atrás. Então, quer dizer, o IFPA já passou por dois momentos de tensão, mas o IFPA é maior do que qualquer pessoa e ele merece, e a sociedade paraense tem esse investimento e com certeza os alunos e professores saberão fazer essa valorização cada vez mais do IFPA, que a missão que vocês têm é bastante importante e ela é decisiva na vida de milhares de pessoas, não só em Belém, mas em todo o estado do Pará. Em relação à questão de procedimentos administrativos, de fato, a CGU ainda tem procedimentos administrativos, por conta disso foi inclusive prorrogado esse afastamento. Em relação a bolsas, existem, a própria denúncia do Ministério Público Federal trouxe diversas bolsas irregulares, né, e diversos pagamentos diversos de forma irregular, por conta de que não cumpriu a sua exata finalidade, quer dizer, pagamentos que eram feitos para pessoas que muitas vezes não tinham vínculo qualquer com o IFPA, quer dizer, um desperdício de recurso público, além de comprovação de dispensa de licitação, também houve esse desvio de recursos públicos que já foi comprovado e já foi divulgado pelo Ministério Público Federal na denúncia criminal. Então, quer dizer, hoje existe afastamento dos professores que estavam na diretoria, e o MPF no Pará continua acompanhando as ações penais, ações de bloqueio de bens na área criminal, quer dizer, o processo criminal está andando, só que o que acontece? Existe o processo criminal que está andando, que os professores já foram soltos porque não existe mais pela jurisprudência, nenhuma necessidade de prisão nesse momento, pela jurisprudência que se aplica nos tribunais, porém, a ausência de prisão não significa que tudo está resolvido, quer dizer, muito pelo contrário, o processo continua, todas as acusações iniciais permanecem, outros documentos já foram, inclusive, identificados que comprovam irregularidades, então, quer dizer, o processo continua, o processo criminal continua em andamento em relação a todos aqueles que foram inicialmente acusados.
Também, só que tem um processo criminal que está na Justiça Federal, e o processo de afastamento é um processo administrativo, quer dizer, na área administrativa, que determinou também esse afastamento na área administrativa. Então, existe, além do de afastamento na área criminal, existe na área administrativa, e esse processo administrativo pode redundar de uma forma mais ágil em uma penalidade com uma demissão. Então, o processo criminal demora mais a haver uma penalidade final, mas o processo administrativo pode chegar, se for assim entendido pela comissão, o processo administrativo pode chegar à conclusão de uma demissão imediata, ou pode chegar à conclusão de que não existe necessidade de demissão e a pessoa continua no cargo. São duas hipóteses que, claro, só naquele caso se vai poder avaliar exatamente o que aconteceu. Só que são áreas diferentes, são áreas independentes, que, quer dizer, mesmo que a conclusão do procedimento administrativo chegue em uma conclusão, mas posteriormente a Justiça Federal pode chegar em uma outra conclusão inclusive contrária do procedimento administrativo. Mas frisa-se, com certeza a decisão do procedimento administrativo, pela sua própria peculiaridade e pela sua própria forma muito mais séria do que um processo judicial, vai ser mais rápido. O processo administrativo disciplinar deve chegar a uma conclusão mais rápida do que o processo criminal. E é bem possível que se acarrete uma demissão para pelo menos alguns dos envolvidos. E o processo criminal, obviamente, além do afastamento, além de todas as penalidades, pode determinar pena de prisão ao final do processo, depois do trânsito julgado. Então, em relação às eleições, eu acredito que seja um tema bastante caro agora aos estudantes do IFPA, porque de fato existe um afastamento, e nesse momento a gente oficiou recentemente ao MEC, e a informação oficial do MEC é de que não existe ainda um ambiente propício para haver umas eleições. Então a gente sabe dessa dificuldade, e eu acredito que é fundamental que haja uma eleição em um momento que estiver muito mais saneado o IFPA. Eu acredito que é fundamental, pelo menos nesse momento, as informações que a gente tem atualmente, que se tenha uma eleição num ambiente que esteja muito mais saneado. Claro que a comissão interventora não é o ideal, não é algo que deve permanecer por muito tempo, mas também se fazer uma eleição num momento de muita tensão, pode ser até pior, porque qualquer eleição vai ser objeto de disputas internas, o que é natural, o que é democrático. Só que o ambiente que se tem hoje, ainda com algumas incertezas na área administrativa, pelas próprias apurações que estão havendo, podem ocorrer algum prejuízo em relação à eleição de uma forma democrática e correta. Então a gente entende que nesse momento a gente tomou ciência das informações do MEC, entende que até o presente momento o Ministério Público Federal, em relação às eleições, não tem nada a opor. A gente acredita que o MEC está fazendo uma avaliação correta, e que é necessário sim que sejam feitas as eleições, mas nesse momento, pela própria avaliação do MEC, que o MPF não tem nada a opor em relação a ela, não é o momento ainda, nesse instante, de se fazer novas eleições. Então, a partir do momento que já fique saneado, é o ideal que se façam novamente as eleições, mas até que se chegue nesse ponto, até para que qualquer eleição vai vincular um administrador que ganhar por muito tempo. Então, esse momento, qualquer novo passo do IFPA em relação à sua cúpula tem que ser muito bem pensado, porque qualquer prejuízo, enfim, um novo momento de tensão, um novo distensionamento, talvez, nesse momento, vai ser muito mais trágico ainda ao IFPA e vai causar uma comoção muito maior no seio da comunidade acadêmica. Então, qualquer movimento agora é fundamental que o MEC avalie e verifique quando já tenha uma segurança, uma tranquilidade para se fazer uma eleição da forma democrática que deve ser no meio da Constituição de ensino. E também é sempre interessante lembrar que o IFPA
todo mundo sabe disso, mas é importante ressaltar que o FPA não é só Belém, né? O FPA hoje está muito interiorizado, tem inclusive polos por educação à distância, inclusive fora do território do Pará, né? Pela própria peculiaridade. Então, quer dizer, o IFPA é muito complexo e não é só Belém, quer dizer, a realidade do IFPA não pode ser medida só pelo município de Belém, só pelo campus Belém, mas sim pelo estado inteiro. Então, por conta disso, por conta dessas dificuldades, dessa peculiaridade e dos problemas que o Ministério Público Federal encontrou no processo administrativo, que foram muitos, o MPF disponibilizou inclusive a denúncia criminal no site do MPF. Se jogar no Google, com certeza a pessoa vai ter condições de encontrar isso até rápido. Então, quem puder verificar vai constatar que foram muitos problemas constatados pelo Ministério Público Federal e pela Controladoria Geral da União, que fizeram um trabalho de investigação. Então, até que se tenha o mínimo de saneamento, claro que esse saneamento não pode ser muito prolongado no tempo, mas eu acredito que até o momento a avaliação do MEC, o Ministério Público Federal não tem nada a opor em relação ao prazo das eleições. E eu agradeço a participação.